Desculpa, posso só dar os números aqui dos jogadores que eles contratou e vendeu, até para ter uma... Pode. Para saber se ele vai por essa linha ou se ele vai pela linha de comprar Eu tenho um jogador jogadores. que eu quero saber o que ele vai fazer com ele. Que a nação flamenguista quer saber. Só para ter uma ideia dos jogadores que ele contratou, né? Di Maria, comprado do Rosário Central por 6,6 milhões e meio de euros, vendido ao Real Madrid por 25 milhões de euros. Pouca coisa, né, Di Luca? Davi Luiz, comprado ao Vitória por 700 mil euros. Ele foi vendido ao Chelsea por 25 milhões de euros. Nossa o Ederson, contratado de graça. São Paulo, né? Passou lá. Já estava? A base de São Paulo, não ficou. E São Paulo. Vendido ao City por 40 milhões de euros. Os goleiros mais caros da história do futebol. Ele e o Alisson. Ramires, comprado por 7,5 milhões, né? 7 milhões e meio de euros e vendido ao Chelsea por 22 milhões. Witzel, comprado por 7 milhões de euros e vendido ao Zenit por 40 milhões de euros. Nossa. Oblak, comprado por 3,9 milhões de euros e vendido ao Atlético de Madrid por 16 milhões de euros. Olha aí. Façam as contas aí. Loucura. Agora precisa ver qual a política que ele vai fazer. Feliz Ano Novo, nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que este ano possa ser iluminado, maravilhoso para todos nós. É o que eu desejo do fundo da minha alma, cara. É isso aí. Desejo para você tudo de bom. Tinha prometido ontem trazer a segunda parte do programa F90 e estou trazendo aqui agora, galera. O que esperar do trabalho do José Botto no nosso Flamengo? Tá bacana este corte, hein? Assista até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. O Flamengo, nos últimos anos, se você pegar ali, fazer o nosso cara a cara, que a gente gosta tanto, etc., se pegar tete a tete, o Flamengo sempre teve um elenco melhor que o Palmeiras, certo? Não é absurdo dizer isso. E um time melhor do que o do Palmeiras, individualmente falando, certo? Muito bem. Se você pegar os títulos, o desempenho dos dois, é ali pau a pau. Por que o Palmeiras deu tão certo e o Flamengo deu certo na base de quê? O Flamengo deu certo na base do campo, das individualidades, dos jogadores. Porque gastava muito com jogadores prontos. E porque gastava muito com jogadores prontos. Perfeito. Tá errado? Não tá errado. Ok, é uma forma... Cada um tem uma filosofia. É uma filosofia de trabalho. E que rendeu. Mas aí você olha o Palmeiras e fala, caramba, o Palmeiras gastando muito menos, que agora precisou se coçar, né? Chega uma hora que, né, chega um limite, precisou se coçar. Mas por quê? Porque durante esse período em que o Flamengo teve 400 treinadores, o Palmeiras teve um. Sim. O Abel. Né? É um trabalho em consonância com a diretoria, Anderson Barros, figura importante e totalmente low profile, hein? Nada de ficar aparecendo. Com Leila... Gosta ou não gosta da Leila, pode ter diferença e tal, mas, cara, administra muito bem. Né? Cícero de Souza. Trabalho da base, olha quanto dinheiro entrou para o Palmeiras com base nos últimos anos. Só para falar de Hendrick e Estevão, só para começar aqui, recente. Né? Então, quando a gente fala da boa administração, quando a gente fala do quanto isso influencia no campo, vocês sabem disso, estou falando de jogadores, né, que sabem disso, e a Natália, como comentarista, sabe também. Cara, veja o resultado do que uma boa administração leva, no caso o Palmeiras, e um Flamengo que conseguiu as coisas apesar da má administração, porque tinha dinheiro e tal. Errou, gastou, tá bom. Errou, gastou, tá bom. Quanto o Flamengo paga de multa para treinadores? E aí eu vou lembrar de novo da frase que o Zé citou da coletiva do Botto, em relação a... Como assim você gasta 10 milhões... e não se preocupa com o retorno desses 10 milhões. Minimamente um retorno desses 10 milhões. E aí eu digo esportivamente, eu digo tecnicamente, eu digo também na questão financeira. Porque se o cara rende esportivamente, ele te dá lucro, que é o título. Pelo menos. E, consequentemente, uma pós-venda. Consequentemente, uma pós-venda. Então, assim, quantos clubes no Brasil, e aí eu vou citar um deles que é o Santos, tiveram a oportunidade de, a partir da base, construir um patrimônio, e o que foi feito do dinheiro? Nada. Então, o Palmeiras, ele de certa forma, ele soube investir, não, mas ele sabe gerir esse dinheiro muito bem das vendas, até agora, né? Tudo que se sabe. Mas aí eu acho e os outros clubes? Tantos outros. E aí eu vou falar São Paulo, Santos,
próprio Flamengo. Mas aí eu acho, Nath, que aí é um problema não, uma atitude sábia, inteligente das pessoas que estavam dentro do Palmeiras em relação a reuniões e o que se faz dentro do Palmeiras fica dentro do Palmeiras. Pergunto se vocês viram alguma briga entre Cícero... Não, então, nada. fica dentro... Leila, nada. E ninguém joga com nome nesse time, hein? Não. Né? Vários jogadores de nome. Era muito claro. Pode O que negociar. nós vamos fazer? Treinador, vem cá, define o perfil dos jogadores. Olha, eu quero jogador assim, 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 dessa forma, um pouco aqui, mais forte aqui, técnico aqui. Definiam, iam lá, compravam jogadores que não eram tão caros. Por quê? Porque eles já tinham uma base, já tinham as referências. Então é muito mais fácil a inserção desses jogadores dentro de uma equipe do que você colocar uma equipe. Ah, não, tá jogando mal, então vamos contratar um lateral aqui que é bom, vamos colocar todo mundo junto, porque você leva um certo tempo. Né? Então, o Palmeiras tem isso. A Nath começou a falar, mas eu vou pegar aqui um texto que ele deu uma entrevista, para o jornal espanhol, se eu não me engano, e ele foi questionado, né, por causa do porquê dos scouts, por causa dos olheiros e tal, e ele fala o seguinte, e aí é uma coisa que aqui no Brasil cai muito no que nós estamos falando. Ele fala o seguinte: muitas vezes é tão importante quanto quem você traz é quem você impede o seu clube de trazer. Sim. Gastar dinheiro com olheiros é economizar dinheiro no final. Então, essa parte é importantíssima. Também, e é o que mais acontece no futebol brasileiro, também somos o contraponto para as ideias de treinadores que querem trazer seus jogadores ou protegemos o clube da influência de empresários. Temos que evitar contratar por contratar. Ou seja, manda um treinador embora, traz o outro, vem cá, o que você precisa? Eu preciso de tal coisa, tal jogador. Aí você traz. Aí o treinador é mandado embora, contrata-se um novo treinador, esse novo treinador fala, não, o Silas foi contratado, mas o William gostava do Silas, eu não gosto do Silas. Vai ficar no canto aí. Muito. E aí os 10, 15 milhões que você investe, depois no final do contrato, esses 10, 15 milhões ele foi zero, porque muitas vezes o cara fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem jogar. Joga 3 meses, joga 2 partidas, 3 partidas, 4 partidas ali. E aí quando você vê, o dinheiro que foi investido foi para o ralo, o jogador vai embora de graça, não te trouxe nenhum benefício. E às vezes você se endivida para pagar o salário, porque o cara custa caro. E tem o outro lado também, né, Nath? Você muda a filosofia de treinadores a cada instante. E quando você muda, você precisa de um tempo de adaptação. Esse tempo de adaptação, muitas vezes, nem sempre você consegue de imediato. Vê o Fernando Diniz do Cruzeiro. Sim. Porque tira o Seabra. Vamos tirar o Seabra, tem jogadores bons, nós vamos colocar o Fernando vai fazer foi esse time. xingado, queriam a cabeça do Fernando Diniz. Não conseguiu, tanto que eu não sei, né? Mas eu acho que a permanência dele foi muito mais pela entrevista que ele deu, a última. Eu achei que ali ele ia cair, viu? Eu falei, ali do cai. que propriamente, realmente, o dia a dia ali. Porque a hora que ele falou, não entendo, semana passada estão falando que vão fazer comigo e agora eu estou sendo mandado embora. Como é que funciona? Isso eu não vou aceitar. Aí me parece que deram vamos dar uma sobrevida para ele, porque depois disso também ele não está com futuro garantido. Se você está mostrando aí que estão fazendo contratações, a pressão vai ser muito maior. Né? Então, para evitar justamente isso que acontece no futebol brasileiro. Aí, de novo, eu volto a falar. Uma coisa é a expectativa, uma coisa é o que você fala, outra coisa é a realidade. Né? O Marinho sai do Ceará, a gente é campeão da Copa do Nordeste, Marinho e William Correa vão para o Cruzeiro. Quem leva os dois? Luxemburgo. Só que o Luxemburgo em seguida vai para a China. Aí já muda tudo. E aí entra o outro treinador. Nenhum dos dois no Cruzeiro. Você lembra do Marinho no Cruzeiro, ou do William Correa no Cruzeiro? Aí você lembra do Marinho no Vitória, depois o Marinho vai para fora, e o Marinho vem para o Santos, melhor jogador da Copa Libertadores, quando se perde para o Palmeiras em 2020. Aí ele vai para o Flamengo, ou seja, está fazendo a vida dele, está bem no Fortaleza. Então, isso é má gestão. Sim. Quando o cara custou caro, o cara não custou barato. Agora, vem cá, ele falou várias coisas. E parece que todas ele já está trabalhando em cima. De cara, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? É resolver essa questão aí do substituto pro Gabigol? É alguma coisa envolvendo o Felipe Luiz? É outra posição? William, posso Acho que de cara é isso que ele fez. É estancar vazamento de informação. Desculpa, posso só dar os números aqui dos jogadores que ele contratou e vendeu, até para ter uma... Pode. Para saber se ele vai por essa linha ou se ele vai pela linha de comprar Eu tenho um jogador jogadores. que eu quero saber o que ele vai fazer com ele. Porque a nação flamenguista quer saber. Só para ter uma ideia dos jogadores que ele contratou, né? Di Maria, comprado do Rosário Central por 6,6 milhões e meio
milhões de euros, vendido ao Real Madrid por 25 milhões de euros. Pouca coisa, né, de lucro? Davi Luiz, comprado ao Vitória por 700 mil euros. Ele foi vendido ao Chelsea por 25 milhões de euros. Nossa O Senhora. Ederson, contratado de graça. De graça. São Paulo, né? São Paulo, né? Passou lá. Ele já estava? A base de São Paulo, não ficou e... São Paulo. Vendido ao City por 40 milhões de Os euros. goleiros mais caros da história do futebol. Ele e o Alisson. Ramires, comprado por 7,5 milhões, né? 7 milhões e meio de euros e vendido ao Chelsea por 22 milhões. Witzel, comprado por 7 milhões de euros e vendido ao Zenit por 40 milhões de euros. Nossa. Oblak, comprado por 3,9 milhões de euros e vendido ao Atlético de Madrid por 16 goleiro. milhões de euros. Olha aí. Façam as contas aí. Loucura. Agora precisa ver qual a política que ele vai fazer em relação a isso. Ele vai ter que encontrar um equilíbrio. O Flamengo não é, por exemplo, o Benfica. Ele não vai poder contratar jovens jogadores, porque eu acho que o Flamengo tem uma porque base. o Flamengo já é o topo do futebol sul-americano. Então, né? qual... O Benfica não é historicamente grande e tal, mas não é o topo do futebol europeu. Europa. É porta de entrada. Como é que vai funcionar isso? Fala, Nath. Um exemplo é o que Wesley. ele tem que fazer? Eu acho que o que ele precisa fazer, ou que talvez ele já esteja fazendo, isso está muito claro, é a organização de cima para baixo. Diretoria tem que estar alinhada. Então, ele deu a chave, o presidente deu a chave a ele está organizando. E a partir daí ele está estruturando tudo. A profissionalização. Não vai entrar no CT quem não é do futebol do Flamengo. Ponto. Isso tem que ser feito em qualquer clube do país. Né? Deveria ser feito em qualquer clube. Então, ele está fazendo um processo de blindagem do trabalho dele, Boto, como diretor de futebol do Flamengo. Então, esse, para mim, é o principal ponto. A partir daí, a negociação fica mais tranquilo, né? Organização, você sabe que tem um cara que você vai responder, você sabe que vai ter ali o teu salário em dia, você sabe uma série de coisas. Mas o principal é a profissionalização do futebol do Flamengo. Fala aí, Silas. Você falou que está com uma dúvida. O que ele vai fazer com um jogador? Dentro disso que a Nath falou, vocês lembram quando o Dunga assume a seleção brasileira para dar uma organizada nessa questão de visita, de blindar, de imprensa. Bagunça 2006. O que aconteceu? Ele vai esbarrar também na questão da imprensa. Deixa entrar, não deixa entrar, quem tem direitos disso, daquilo. Você não é tão simples. Por isso que a gente falou, as palavras são muito boas. A gente vai ter que ver isso no dia a dia e na prática. Arrascaeta. O Arrascaeta, nesses títulos todos que você mencionou, William, ele foi fundamental. Fundamental. Ele foi o 10. Foi. Só que não usava o número 10. Agora está com a 10. Mas ele era o 10. O Arrascaeta vai conseguir, ele vai voltar a ser o Arrascaeta que a gente conhece, que todo mundo falava que era o melhor jogador do Flamengo, aí, para mim, melhor até do que o Petkovic. Mas o que você... Mas onde está o Boto aí nessa história? Não, o Flamengo vai, porque o Arrascaeta não custa barato. Ele tem contrato até 2027, se eu não me engano, o Arrascaeta, o contrato dele. Porque A última renovação foi até você 27. ter um jogador como esse, meia boca, meio pau, como a gente costuma dizer, é complicado. Então, mas o Arrascaeta era uma questão de cirurgia, né? O Arrascaeta, assim, vamos lá. É rotina, toda a reta final de temporada, o Arrascaeta está fisicamente esgotado. Isso aí a gente lembra, inclusive, da final contra o Palmeiras, quando o Flamengo perde, e o Arrascaeta e vários outros jogadores. Outros jogadores também do Flamengo, eles chegam arrebentados. Isso aí tem a ver com planejamento, com prioridades, né? Que foram muitas vezes... O ano passado, então, foi um escândalo, foi uma incompetência absurda. Então, assim, o Arrascaeta esse ano ele chegou mal, questão física, passar por cirurgia e passou, né? Ok. Acho que agora tem que dar o tempo de recuperação para o Arrascaeta e talvez, né, Silas, saber como melhor aproveitá-lo durante o ano. Se ele não tem condição de jogar uma maratona de jogos o tempo todo, saber como aproveitá-lo. Aí entra as prioridades, que ele falou, o campeonato de pontos corridos é prioridade. Saber como vai fazer isso para aproveitar, porque o Arrascaeta bem fisicamente, claro, ele não vai ser o Arrascaeta de 2019, vocês sabem disso. Sim, ele não vai ser o Arrascaeta de 2019 porque... o time não é o mesmo. Exatamente. Lá se vão 6 anos, né? Isso aí é o Renato Augusto, né? Exatamente. O Corinthians e lá se vão Fluminense. 6 anos. A gente mas não eu viu acho que o praticamente Arrascaeta... o Renato Augusto jogar no Fluminense. Eu acho que o Arrascaeta é um jogador tecnicamente ainda excelente. Sim. E que ele pode ajudar demais o Flamengo, mesmo não sendo um jogador para todos os jogos, né? E aí, de novo, entra a questão das prioridades aí, né? Você acha que essa é uma questão principal para ele resolver? Eu acho que é uma delas. Ele falou bastante coisa. O Jorge Jesus, quando chegou, tinha lá
carpeta, como é que fala? Tinha lá tinham que rezar a cartilha. Tinha a cartilha dele com praia, com tudo isso aí, tudo bem. Isso aí consegue solucionar e tal. Agora, quando você vem pro elenco, a gente já falou, o Pedro machucado, tá se recuperando. O Arrascaeta é outro, porque você substituir um jogador comum, tudo bem. Você tirar o Bastos e colocar o Adrielson, você está colocando, para mim, 6 por meia dúzia, um vai jogar melhor no jogo, mas o Arrascaeta é o Zico. Você tira o Zico, não vai ficar igual. Sim. Sem o Arrascaeta, não estou comparando ele com o Zico, lógico. Claro, tá aqui, deu para entender. Mas tá falando da estrutura de jogo. Um cara que... Mas tem uns caras para recuperar. O De La Cruz é um cara que tem que recuperar também, que é importante. De La Cruz, para mim... Que ficou devendo. Mas é outra desculpa, não característica, tenho nada né? contra ele, mas eu acho que pintaram ele maior do que o que realmente ele é. É um bom jogador, não estou aqui, mas não é longe de ser um Arrascaeta. Tá, ele não é o Arrascaeta, mas é muito bom jogador também. Olha esse elenco, esses caras voltando, gente. Pedro, Cebolinha, De La Cruz bem, Arrascaeta bem, o Gerson voou demais no ano passado. Foi o melhor jogador da temporada. Já foi o melhor do seu Wesley, Pra que mim teve um foi. crescimento muito Wesley. grande. Não, o Wesley foi absurdo, Isso. e aí a paciência em segurar o Wesley. Então, o Wesley também Felipe todo Luiz, mundo E queria... tem um treinador com paciência para reverter alguns processos, né? Sim. E com capacidade para isso. Sim. Até o recorte curtíssimo do Gabigol com o Felipe Luiz foi muito bom. Eu não sei como é que isso ia ser se o Gabigol fica. Mas, assim, até o recorte ali, ele conseguiu dar uma confiança pro Gabigol. Foi muito bom pelos gols, né? Sim. No final. Sim. Porque de desempenho mesmo, e aí passa muito pelas escolhas e o processo da temporada. O doping, a questão do doping, ele fica muito tempo sem treinar, Agora, uma coisa sem que eu não jogar. entendi. Por que é que o BAP deu a opção pro Boto de não ficar com o Davi Luiz, do Felipe Luiz, se ele não Porque quisesse? ele tá dando a carta branca pro... Exato. Não, Porque mas se ele, não- não, homem, né? se ele não pensa o futebol como ele mas na pensa... concepção do BAP, ele tinha alguma dúvida com relação ao Felipe Não, Luiz? eu acho que aí é achismo, né? Que a gente não sabe. Aí acredito Eu acho que seja... é dar responsabilidade ao diretor de Aí é futebol voto, mesmo. voto de confiança. Mas voto de acima do confiança. Felipe Luiz, que termina como terminou? É assim, tirar o Felipe Luiz seria uma completa loucura. O Boto provou que não é louco, tá lá, acompanhou, foi lá ver o trabalho do Felipe Luiz. Mas eu acho que isso faz parte, acho que quando você contrata um profissional Mas isso também desse tipo e você dá a carta branca pro cara, passa por tudo. Não, mas ele isso podia aí- chegar e falar, não, o Sim, Felipe mas Luiz não está de acordo mas com eu a acho filosofia. mas acho que isso daí é uma questão, foi um teste para o Boto. É. Foi um teste para o Pode Boto. ser. Vou tentar explicar mais ou menos, igual que quando eu comecei a jogar no Corinthians, tinha um jogador já, né, bom, tal, que me deu uma porrada assim, mas o Silas sabe, quando você começa a jogar, você é menino e você toma uma entrada no jogador mais velho, normalmente ninguém fala nada. Mas nesse caso todo mundo falou, porra, vai machucar o moleque subiu agora, você tá maluco, tal. E o cara, aí tinha um treinador chamado Mário Sérgio, virou pra mim e falou assim, Zé, acerta as contas, não tem problema não. Eu olhei assim, né, meu, eu falei, é sério que tá falando? Sério, né, porque eu até então nunca tinha escutado um treinador abertamente pra mim e falou assim, vai lá e não pode deixar assim, porque, eu falei, tá bom. Só que depois, anos depois, eu fui entender que ali ele estava me testando, porque ele estava vendo se realmente, de fato, ele poderia confiar em mim. Se eu não fosse lá e não acertasse as contas, ele falou assim, esse moleque não dá para colocar, porque a primeira porrada que ele tomar no jogo, ele vai abaixar a cabeça. E eu quero ver também se ele é esse cara, entendeu? É a mesma coisa com o que o BAP fez com o Boto. Vem cá, liberdade para você. Por quê? Ele sabia quem é o Felipe Luiz, a importância do Felipe Luiz dentro da história do Flamengo, recente Flamengo, sabia como ele terminou, tanto é que ele teve um trabalho gigantesco. Analisei o elenco 2 vezes, uma para o elenco e a outra para assistir o Felipe Luiz. Foi. Mas não deixa de ser inexperiente, né, o Felipe Luiz. Não, ainda é. Claro, como treinador. Gente, Tá o Felipe começando Luiz, como assim... pouca gente. O Felipe Luiz ganhou 3 títulos ano passado, 2 com a base. Com o Flamengo, pegando... Foram 4 jogos, né, do Felipe Luiz pela Copa do Brasil, né? O confronto contra o Corinthians e depois a decisão, né? Foram 4 jogos. Foi lá e correspondeu. Agora sim, eu acho que é a primeira vez desde Jorge Jesus, vamos lá, acho que é a primeira vez que o Flamengo inicia o ano com tudo muito certinho. Olha, a ideia da diretoria é essa, a diretoria mudou, é isso aqui, é assim que a gente pensa, com um cara trazendo essa profissionalização para o departamento de futebol, com um treinador
que já vem do trabalho do ano passado, E alinhado já a dando isso. resultado, alinhado a isso e que está nas graças da torcida, né? E com um elenco que está ali, que você já tem uma ideia clara e acho que no começo, com paz para trabalhar. Porque, William, mas o Tite também já tinha assumido... mas o Tite, ele não era uma unanimidade. entendeu? Longe Não é. disso, né? Não era uma unanimidade. E o Tite volta com o ranço da Copa do Mundo. Das duas. Torcedor Volta com com o a pé Copa do atrás. Mundo, o pessoal com, né? E já tinha isso também. Então, acho que pela primeira vez desde Jorge Jesus, talvez seja o melhor momento nesse aspecto, né? Acho que talvez seja o melhor momento ali para o Flamengo, o torcedor vai ter essa expectativa. E calma, porque muitas vezes o Campeonato Carioca vai ser para testar uma coisinha ou outra. Calma. Mas eles já falaram que, pelo menos eu li, né? Que o time titular, ou o time, né, dos adultos, vamos dizer assim, né? Eles irão começar a jogar o Campeonato Carioca depois da acho que da sexta rodada. Isso, exatamente. Vamos com calma. Jogos fora do Rio serão os garotos Porque os campeonatos foram antecipados, Sim. né? Então as férias diminuíram bastante. E numa boa, a molecada do Flamengo consegue dar conta aí dessas rodadas tranquilamente e tal. Já mostrou isso, né? Vamos fazer um intervalinho, senhor? Não sei vocês aí, mas eu aqui percebo o seguinte, hein? Tem um comentarista na mesa que quando o assunto é Flamengo, ele tem uma má vontade, não é desmerecer a palavra certa, mas eu percebo que ele é meio pessimista quando o assunto é Flamengo, né? Sempre o cara fica puxando para o lado negativo da coisa. Me entenderam? Então é isso aí. Bem, galera, vamos torcer muito para que o nosso Flamengo possa erguer taças, conquistar títulos neste ano que se inicia. Que seja um feliz 2025 para nós, nação rubro-negra. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, né? É isso que eu penso. Sou um cara bem otimista. Acredito que o Flamengo vai conquistar 2 grandes títulos neste ano. 2 grandes títulos. E pequenos títulos, mais 2. O Flamengo vai conquistar neste ano 4 títulos. Mentalizei. É isso aí, cara. Quando eu digo 2 títulos pequenos, pode ser uma Supercopa do Brasil, pode ser um campeonato estadual. E 2 grandes títulos, pode ser o quê, meus amigos e amigas? Um campeonato brasileiro, uma Libertadores ou talvez um Super Mundial de Clubes. É sonhar demais, né? Rapaz, eu sei que eu tô pegando pesado já no começo do ano, mas sonhar não custa nada e ser otimista, muito menos. Eu sou otimista. Tamo juntos, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e aquele feliz ano novo, mais uma vez aí não custa nada, né? Saudações, fui!